Vocês peguem aí o primeiro roteiro, que fala em músculo esquelético, e o segundo será os tipos de contrações, tá? Primeiro, músculo esquelético, vocês já vão ver na primeira página duas tabelinhas, né? Acho que tem 4 tabelas no final, até o final. Então, é essa aula prática que nós vamos ver, tá? Músculo esquelético, no músculo esquelético também tem um estímulo limiar para começar a contração, relaxamento, tá? Então, essa é a aula prática número 4. Deixa eu só ver aqui onde é que está o que eu estava desenhando. Aqui. Eu vou começar explicando algumas coisas aqui para a gente entender o que vai aparecer no gráfico, né? No gráfico vai aparecer, esse é um abalo, tá? Um abalo muscular, ou seja, uma contração única em resposta a um único estímulo elétrico. Isso é um abalo, ou um único potencial de ação. No caso aqui, nós sempre vamos dar estímulos elétricos, né? Porque o músculo vai estar isolado. Então, o que que acontece? Aqui tem um esqueminha, um esquema de que existe no músculo as proteínas contráteis, né? No sarcômero. Então, esse é um elemento contrátil. Isso aqui é como se fossem os elementos que fossem no músculo, tá? No músculo esquelético. Tem o elemento contrátil, que é dado pelas proteínas contráteis, e um elemento elástico, ó, elemento elástico. O que que é esse elemento elástico? É composto pelo colágeno, pelas proteínas estruturais, todos aqueles tecidos que não são de contração, mas eles exercem influência, tá? Exercem influência nesse na contração, tá? Difícil da gente. Ah, e- então, o que eu estava dizendo, né? Esses dois tipos de elementos existem dentro do músculo. Proteínas contráteis, elemento contrátil. E os colágenos, proteínas estruturais, vasos sanguíneos, outros tecidos que tem, é chamado de elemento elástico. Então, existe um elemento elástico aqui, ó, em paralelo, tem um azinho a mais, tá? É paralelo, não paralelo, tá? Em paralelo quer dizer ao lado do elemento contrátil. E esse é o elemento elástico em série. Em série quer dizer após, né, no mesmo sentido do elemento contrátil, tá? Então, as proteínas contráteis e elemento elástico em série. E ao lado das proteínas contráteis tem o elemento elástico em paralelo. Então, nós temos elemento contrátil e elástico. O que que acontece na contração muscular? Então, no início, né, quando o músculo contrai, é o elemento contrátil que encurta. E o elemento elástico, ele concede faz com que seja possível o músculo não retirar do tendão, né, não sair do tendão do nervo. Então, ele compensa essa contração. E no relaxamento, que é essa parte aqui, ó, desse gráfico, ó, relaxamento do músculo, o músculo relaxa, então, porque o elemento elástico encurta. Então, é esse elemento, né, que como um elástico, né, ele distendeu e agora ele encurta. Então, o elemento elástico encurta e o músculo volta ao normal. Tá? Então, é só uma explicaçãozinha do que a gente vai ter que ver antes de fazermos o nosso exemplo aí, tá? Então, vamos pegar aqui, ó.
Então, vamos iniciar lá. Músculo esquelético. Então, veja aqui, ó, é um músculo isolado, tá? Foi isolado um músculo. Então, ele está preso ali em cima no tendão, num gancho, e aqui embaixo, num eixo. Esse eixo é possível a gente baixar mais ele, então deixar o músculo mais estendido, ou colocar ele mais para cima, colocar o músculo mais contraído, tá? Aqui ele tem um comprimento de 75 milímetros. Mais ou menos o músculo está em tônus, tá? Não está nem contraído e nem relaxado, está no seu tônus. E aqui nós temos um estimulador elétrico, ó, que dá os estímulos elétricos no músculo. Aqui embaixo nós vamos ver os valores que vão aparecer. E aqui é o osciloscópio, que vai aparecer o gráfico, tá? Então, nesse desenho aqui, ó, o que seria a força ativa? A força ativa é justamente a contração do músculo, nesse nosso desenho aqui, tá? Eu esqueci de colocar, né? Mas eu posso colocar aqui, ó. Isso aqui representa a força ativa, ó. Quando o elemento contrátil encurta, é igual à força ativa. Então, toda vez que o músculo apresentar força ativa, está havendo contração, tá? E aqui desse lado, no relaxamento, é a força passiva. Ok. Aqui poderíamos colocar um igual aqui, né? Vamos ver se dá para colocar um igual aqui. Dá. E aqui também um igual. Pronto. Elemento contrátil em curta, dá força ativa. Elemento elástico em curta, força passiva. Ok? Esse é o desenhozinho aqui. Vamos puxar o outro. Então tá, ó, aqui nós temos no estimulador a voltagem, o tipo de estímulo para usar. Aqui vai aparecer a força ativa, que é de contração, e a força passiva, que é relaxamento. E a soma das duas dá a força total. Tá? Então vamos seguir o que diz aqui, ó. Efeito de diferentes intensidades de estímulos na contração muscular. Nós vamos variar o estímulo aqui até achar um estímulo limiar, né? E produz a contração no músculo. Como é que a gente vai saber isso, que produziu contração? Quando aparecer um valor aqui na força ativa, tá? Que é a contração lá. Então, diz ali, ajuste a voltagem para 0,1, estimular. Se vocês notarem ali no músculo, dá uma olhadinha no músculo, ó, aparece um estímulo. E vejam que a linha não mudou nada e a força ativa aqui não tem nada, zero. Então, esse estímulo foi insuficiente para produzir contração muscular. É um estímulo subliminar. Vamos colocar para 0,2. Vocês vão preenchendo lá, ó. Vou dar um registro aqui. Lá pede a força total, né? Na tabelinha. É zero, tá? No 0,1. Vamos ver no 0,2, ó. Nada também, tá? Então, no 0,2 está ali. Vamos subir para 0,3. Estimulando. Nada também. Vejam que a força, ó, continua zero, tá? A força ativa é que determina. Claro que a força ativa sem força passiva vai dar uma força total que é igual à força ativa, né? Então, 0,3 nada. Vamos para o 0,4. Estimula. Zero também. Registra lá. Vamos para 0,5. Nada, nenhuma força. Então, 0,5 também não. 0,6. Zero de força ativa. 0,7. 0,7 volts.
0 de força ativa. Todos estímulos sublimiares, 0,8. Estimula. Opa! Olha o que aconteceu aqui, ó. Vamos registrar os dados. Olha aí, ó. 0,02 gramas de força ativa. Uma pequena elevação no gráfico aqui em cima, ó. Tá? Pequena elevação, é só 0,02 gramas. Mas houve contração, tá? O elemento contrátil ali encurtou. Onde 0,2 gramas. Oi? está aparecendo ali na telinha, no gráfico? Aqui tá uma cor um pouquinho diferente para cima, tá vendo aqui uma linhazinha? Mas, Sim. tá? Então, essa é uma pequena contração que houve. Como é que a gente sabe que houve contração? Mas será que isso não é um defeito? Não, porque houve aqui, ó, 0,02 de força ativa, tá? Sim. Prova que houve contração. Então, qual é o estímulo limiar nesse músculo? 0,8. 0,8 volts, tá? Ó, 0,8 que provocou a contração, então esse é o estímulo limiar, tá? Vamos aumentar aqui para 0,9, ó. E, deixa eu clarear. 0,9, ó, no gráfico já deu uma linha mais alta, tá vendo? Registrando aqui, ó, 0,09 de força ativa. Já subiu bem, né? E se nós colocarmos aqui para 1 volt e estimular, ó, tá vendo que está aumentando lá o registro da contração? E aqui embaixo também, ó, 1 volt, 0,15 força ativa. Então, ó, a força está aumentando à medida que o estímulo vai aumentando, o estímulo vai estimulando mais fibras musculares, então a força vai aumentando. Como não há força passiva aqui, né? O elemento elástico não está encurtando em nada, então não existe força passiva, tá? Só força ativa. Tá? Então é isso que vocês têm que colocar. Esses valores tem que colocar na tabelinha ali, tá? Do 0,8, 0,9 e 1, tem esses valores aqui, ó. Da força total por causa da força ativa. Tá? Colocaram lá? Sim. Então vamos ver aqui, ó. Aqui no PEX. Continue. Atividade 1. Vamos ver o período latente agora do abalo muscular. Tá? O abalo é uma contração só, é o registro de uma contração só. De novo aqui, ó, o músculo está em 75 milímetros, essa é a distância que tem aqui, entre um gancho e o outro. Tá? Vamos colocar a voltagem aqui, ó, em 1 volt, que a gente já sabe que e vai dar contração, né? É o estímulo supralimiar. Vamos estimular o músculo. Ó. Dá uma olhadinha no músculo de novo, vê que ele contrai, ó. Eu vou estimular aqui, dê uma olhada no músculo, ó. Tá vendo ele contraindo? Sim. Tá? E aí, aqui na medida, mesure. E aí a gente pode... Espera aí, não é 1 volt que eu tenho que colocar aqui, desculpa. É 2 volts. Deixa eu apagar de novo aqui. Deixa eu apagar de novo, porque na tabela de vocês não tem 1, né? Só tem 2, não é isso? Primeiro, Isso. esse 2, né? Então, aqui, vamos colocar 2. Aí, é 2 volts. Vou até corrigir no meu roteiro aqui. 2 volts. Ok. Vamos estimular então.
Aí, e agora medido. Então, olha, o estímulo foi dado aqui no zero, ó. Mas houve um tempo, chamado período de latência, até a contração começar a ocorrer, tá vendo ali? Então, nós vamos medir quanto é esse tempo aqui, ó, entre o estímulo e o início da contração. O que acontece nesse período de latência? É aquilo que eu falei para vocês, né, que é o acoplamento excitação-contração. É a formação do potencial de ação, desce pelos túbulos T, abre canal de cálcio, entra cálcio no citoplasma, se liga na troponina gira, tá? Aí acontece as pontes cruzadas e daí ela se movimenta. Então, esse é o tempo que acontece ali. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar essa linha amarela até... Olha ali, ó. Ali está iniciando, ó. Tá? Ali é que está iniciando. Então, o período de latência aí é 2,8 milissegundos. Vamos registrar o dado aqui. Então, está aí na tabela. 2, a força, quanto é que foi? 0,66 gramas. E o período de latência, 2,8 milissegundos. Então, demorou 2,8 milissegundos entre o estímulo e o início da contração, ou seja, o período latente. Ok? Agora pede para dar 3, né? Então, vamos colocar 3 aqui. Vamos estimular. Ó, uma contração maior. Vamos ver o período aqui. Ó, quando iniciou a contração, vamos registrar. Voltagem 3, força ativa aumentou, 1,04. Força total é a mesma. Período latente, 2,8. Vamos aumentar aqui o nosso estímulo para 4. Vamos estimular. Ó, medida. Vamos colocar ali no início de novo. Ó, e registro. Então, voltagem 4, força total 1,32 e período de latência 2,8. O que nós já podemos dizer aqui, ver aqui? O período latente é sempre? O mesmo, porque Sempre o mesmo. Sempre o mesmo, não importa a voltagem que dá. O estímulo... Prof, por que o período de latência é sempre o mesmo se a voltagem vai aumentando? Porque assim, ó, uma vez que se forma o potencial de ação, lembra que ele tem a mesma intensidade? Ah, e aí ele dura E daí não pode somar, é isso? Entendeu? Não, os potenciais de ação não se somam. Ah, tá, entendi, lembrei. Entendeu? Então, se formou o potencial de ação, não importa se o estímulo for maior ou menor, mas uma vez que formado o potencial de ação, ele vai ter a mesma velocidade naquela fibra e vai desencadear um período latente sempre do mesmo jeito. Daí vai ter a mesma amplitude, a mesma duração e tudo mais. O potencial de ação, sim. Por isso que o período latente é sempre o mesmo. O período latente vai ser sempre o mesmo. Por que que a força é maior? O que pode acontecer é o seguinte, ó, forma um potencial de placa maior e com maior tempo, então fica mais tempo produzindo esse potencial de ação passando, então aumenta a frequência de potenciais de ação. Gera mais D1, né, no caso. Mais potenciais de ação, mais fibras estimuladas, maior a força. Sim, sim, lembro disso. Porque a amplitude, ou seja, a intensidade, né? A amplitude representa a intensidade. A intensidade de um estímulo vai aumentar a frequência de potencial de ação.
Como é que o nosso organismo sabe que o estímulo foi forte? Pelo aumento na frequência de potencial de ação, tá? Mas o potencial de ação tem a mesma amplitude, a mesma duração. O que pode aumentar é a frequência ou diminuir. Ou seja, mais potenciais de ação na unidade de tempo. É isso, ok? Vamos ver 4, pede para colocar no 6 e no 8, né? Então, vamos colocar no 6, tá? Olha lá. Medida. Ó, igualzinho. Veja que a força está aumentando, mas o período latente é o mesmo. E agora vamos para o 8, ó. Continua aumentando a força. Eu pergunto para vocês, por que está aumentando isso aí? Continua Por causa da aumentando. diminuição da frequência? Hã? Porque o estímulo é maior, diminui a frequência? Não, aumentando a frequência de potencial de ação. Mas isso que está acontecendo aqui é a força de contração. Ó, aqui, ó, lado esquerdo, ó, força. Então, ó, Mas, aqui é 1 grama, agora está perto de 2 gramas, ó, está 1,65, ó. A força está aumentando. A pergunta é por que a força está aumentando? mais fibras contraídas. Exatamente, tá? Mais fibras musculares ou mais unidades motoras estão sendo estimuladas. Até que o que vai acontecer? Nós Tétano. Vai acabar estimulando todas? Exatamente. Então, quando estimular todas, a força não vai aumentar mais. Chegaria no tétano, daí Não, não é tétano. Nós estaríamos nessa intensidade, nós chegaríamos à tensão máxima, sim. tá? A tensão máxima. O tétano é quando nós estimulamos e a frequência continua sempre estimulando, tá? Aqui nós estamos dando um estímulo único. Sim, teria que Teria que dar vários aumentar. estímulos, né? Vários, aumentando a frequência e daí o músculo fica contraído. Entendido? Então, tá aí, ó. Vocês podem anotar na tabelinha. Então, não mudou o período refratário, tá? Não, desculpa, o período refratário. Período latente, desculpa, período latente. Não aumentou o período latente, embora tenha aumentado a força e o estímulo. Ok? Copiaram aí? Posso mudar o exercício? Por mim, sim. Sim? É que eu não estou aqui vendo o que vocês estão escrevendo, tá? Então, vai precisar falar aí, se possível. Ó, vou voltar aqui, ó. Começou no 2, e aí foi indo 3, 4, a força foi aumentando, ó. Mas o período latente ficou sempre o mesmo. Tá? Então, vamos para outra atividade aqui agora. Vamos ver qual é. Atividade 4. Agora vamos ver o tétano. Já que vocês estão falando tanto em tétano, né? Então, ó, isso que nós vamos ver aqui, só é possível ver isso, tétano perfeito, imperfeito, quando o músculo está isolado, e aí a gente registra nele. Bem? Se fizer um registro lá no músculo em vivo também, talvez vai ser possível. Mas visivelmente não. Não dá para ver o que é tétano e o que não é. Então, tétano no músculo isolado. É isso que nós estamos vendo agora. Então, vamos ver aqui, ó. Que pede para fazer. Veja, o estímulo é 8,5. 8,5 nós já vimos que é supralimiar, né? E aí nós vamos mexer nesse quantos estímulos por segundo. Então, é frequência. Frequência. Quantos potenciais de ação por segundo? Aqui está uma frequência de 50. Tá? E ali diz que é para baixar
para o primeiro valor da tabela. E o primeiro valor é 2, né? 2. Então, vamos baixar aqui só para 2 por segundo. Vamos ver aqui. 2 por segundo. Então, vejam, ó, agora aqui no estimulador está estímulos múltiplos. Então, vai dar 2 estímulos em 1 segundo. Tá? Então, diz ali, ó, clica em múltiplos estímulos e após ocorrerem algumas contrações, clica em parar os estímulos e aí registrar o dado. Então, vamos ver. Ok? Então, vejam, ó, aqui ó, o tempo está dando em milissegundos, tá vendo? Aqui no aparelho, ó, tempo em milissegundos. E nós estamos dando 2 estímulos por segundo. Então, vejam, ó, o primeiro estímulo deu uma contração, tá? Foi indo, depois o segundo aqui aparece a outra contração, tá? E aqui aparece a força ativa, ó, desse segundo estímulo, tá? Desculpa, a força não é de estímulo, a força é da contração, segunda contração ali. Professor, Oi. é só por via de curiosidade mesmo. Mas aquele estímulo, o segundo, começando um pouquinho antes de terminar o primeiro, é por causa do período refratário, né? Não, esse aqui não é. Esse não tá acontecendo aqui. É porque ele, ó, ele deu essa contração. Ó, eu posso fazer de novo. A linha continuou assim. Aí na terceira vez é que deu isso aqui. Ah, foi só, tá, entendi. Tá bom? É que ele continuou passando aqui, porque aqui só representa 200 milissegundos, tá? Então, isso aqui não é antes de terminar esse. Dá aqui depois de passar 2 segundos. Então, aqui dá 200 milissegundos, depois apareceu 400, depois 600, depois 800, até chegar no 2 segundos. Daí é que deu isso aqui. Eu até posso colocar de novo, ó. Vamos resetar aqui. Vamos baixar de novo aqui para 2. Ó. Vocês vão ver que essa linha vai continuar passando ali embaixo. Aqui assim, ó. A linha vai continuar. Tá? 2 segundos, multi-estímulos, 8,5. Após ocorrerem, clica em top estímulo e registre o dado. Anota o valor da força total. Tá? Então, olha de novo, ó. Vocês vão ver que vai dar 1 e vai ficar passando essa linha aqui, ó, até o segundo, ó. Vamos ver. Ó, primeira contração, passou. Olha a linha passando sem nada, ó. Uma vez, vem pela segunda, agora deu o segundo. Tá? Ó, demora. E agora vem o terceiro. Tá? Entendeu? Então, esse primeiro aqui foi uma contração, aí veio o segundo, tá? 2 segundos depois, e aí o terceiro, 2 segundos depois. Entendido? O que nós estamos vendo aqui comparando essas 3 contrações? Vamos ver o que vocês me dizem. A força do terceiro diminuiu. Ó, esse é o primeiro, Ah, então aumentou. esse é o segundo, e esse é o terceiro. Essa força que está aparecendo aqui, ó, é 2,36, é desse terceiro aqui, ó. Tá? Então, o que nós estamos vendo, ó, a primeira não chegou a 2, o segundo passou um pouquinho e o terceiro aumentou um pouquinho. Então, à medida que os estímulos vão passando, ele vai conseguindo estimular mais fibras. E aí os abalos posteriores estão sendo maiores que os anteriores. Vamos registrar o dado aqui. Pede para vocês anotar, né? Estímulo de 2, qual é a força? 2,36, tá?
Essa é na tabelinha de vocês lá. Depois aumentar para 4. Aqui, vamos clarear ali. Vamos colocar para 4. Estímulos múltiplos. Ó. Ó, já veio antes. E já veio antes. Vamos registrar os dados. O que aconteceu com a força ativa? Está? Maior um pouco. Tá? Tá aumentando. Aumentando. Veja que a voltagem é a mesma. O que nós estamos aumentando só? A frequência de estímulos. Força ativa aumentou, tá? Vou dar um clear ali e vou passar para 8. 8. Múltiplos estímulos. Ó. Ó. Ok? Então, vejam, ó. Essa aqui, ó, é o primeiro abalo. E aqui, quase antes de terminar, já deu o segundo. Ó. Vamos registrar o dado. O que aconteceu? Aumentou mais o quê? A força ativa. O estímulo, a voltagem é a mesma. Por que a força ativa está aumentando? Porque a frequência está aumentando. Quanto mais próximo um estímulo do outro, mais cálcio permanece no líquido intercelular. E aí o próximo estímulo vai largar mais cálcio que vai se somar com o primeiro. Então, as contrações posteriores estão sendo mais altas. Esse é chamado de efeito escada, tá? Quando a segunda ou as posteriores contrações são mais altas que as primeiras. Isso é chamado de efeito escada. Vamos subir do 8 agora para 24. Multi-estímulo. Olha aí. O que está acontecendo aqui agora? Tétano? Não, isso é somação. Ah, tá. Tá? É somação. Por que é somação? Porque deu uma. Ó, a segunda foi maior que a primeira. A terceira é maior que a segunda. Tá vendo que está aumentando? Sim. Então, enquanto estiver aumentando, não é tétano. Está se somando as coisas aí. Está se somando. Então, essa é uma somação. Prof, Oi. então qual a diferença do gráfico do tétano para o de somação? Porque Oi. eu achei bem parecido, assim, sabe? Peraí que eu acho que eu vou te imitar. Vamos registrar aqui 3,8. Então, do 24 dá 3,8, tá? Acontece o seguinte, ó, o tétano, isso aqui, ele não vai relaxar aqui, tá? Aqui tá relaxando, tá vendo que tem um pouquinho de relaxamento aqui? Tem relaxamento aqui, tem relaxamento aqui, tá? Enquanto relaxar um pouquinho, ainda não é tétano. Tétano Ah, tá. Agora entendido? Ó, relaxando aqui, relaxando aqui, relaxando. O tétano é quando chegar aqui e já vai iniciar outra sem relaxamento. Ô, professor, e Oi. aquela primeira linha azul que tá caindo na força? Ah, tá, não, isso aqui é porque eu parei de estimular. E tá. quando para de estimular, o músculo relaxa, tá? Prof, os exemplos anteriores, eles não estavam somando também? Também primeiro começa o efeito escada, quando o segundo fica maior que o primeiro, mas ele vai relaxando até lá embaixo, quase lá embaixo. E agora aqui está se somando, por quê? Porque ele relaxa um pouquinho e daí já começa o outro, tá? Prof, não dá tempo nem de descer abaixo do limiar, né? Ele vai somando ainda acima do limiar.
Aqui não, a gente não, como é uma contração, não tem limiar de contração, lembra? O limiar é de potencial de ação, ok? Tá. Aqui nós temos linha de base, né? É o comprimento inicial dele. Então, ele não está relaxando até o comprimento inicial. Coisa que no efeito escada tem. Quem perguntou qual é a diferença? Normalmente o efeito escada vai descendo até bem próximo ou até a linha de base. Daí sai o segundo. Esse é somação porque ele relaxa não até a linha de base, tá? Linha de base é o comprimento inicial aqui, ó, 75 milímetros de mercúrio. Desculpa, milímetros. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos tirar esse. Então, anotaram ali, 24, 3,8. Veja que já subiu bastante aqui, né? 3,8 ali. Vamos tirar, vamos passar para 48. 48. Aí. Olha aí. Hein? Quase não relaxa, tá vendo? Olha aí. Então, veja aqui que ele chegou até o 5 e não aumentou mais, tá vendo? Então, sim, ó, se ele chegou ao 5 e não está aumentando mais, aí isso chama-se tétano. Ó, ele contraiu e ficou contraído, tá vendo? Não aumentou mais. Vamos registrar aqui, então. Então, isso chama-se tétano incompleto, tá? Ó, o músculo está contraído lá, ó. Ficou lá em cima, no 5 gramas e continua lá no 5, tá vendo? O músculo todo foi contraído e ficou contraído. Mas a gente consegue distinguir os abalos ainda, tá vendo? Ó, Por isso que ele é incompleto. Porque por ele isso que é incompleto, ou imperfeito, tá? Ok. Incompleto ou imperfeito. O músculo está contraído, mas é possível distinguir os abalos. Então, é tétano imperfeito ou incompleto. Vejam que a força pulou de 3,80 para 5,08, né? Tá, ó, ela foi no máximo em 5,08 e ficou ali, ó, não subiu mais do que isso. Professor, Vai. e se aumentar a velocidade não ia mudar nada. Se aumentar o quê? A voltagem. Sim, se aumentar a voltagem, é possível que aumente um pouco, mas o fenômeno vai ser o mesmo, tá? A cinética é a mesma, ele só aumenta um pouquinho aqui a força. Ok? Tá bom. Ó, vou tirar aqui e vou passar de 48 para 96. Nós estamos dobrando, agora estamos dobrando a frequência. Ó. Registra os dados. Vamos lá. Olha ali. Nós dobramos a frequência, mas a força não dobrou. Tá vendo que de 5,08 passou para 5,76? Então aumentou pouco, ó. Ainda é possível distinguir os abalos ali? Não. Sim. Ó. Depois ali, lá em cima, bem em cima, sim, mas depois diminui, né? Ele vai até o máximo e daí começa a diminuir, né? Mas, ó, ainda é possível distinguir abalos, então ainda é tétano incompleto, tá? Ok? Anotaram ali? Força, Parece, ok? parece um platô, pro. Ele alcança um platô, sim, ó. Ele alcança um platô, tá? Ele não sobe mais do que aquilo ali. E é 5,76, ó, que ele chegou a essa força máxima. Tá? Vamos pular de 96 para 120, então. Pronto, vamos estimular. Vamos registrar aqui, vamos ver. Ó, já aumentou
pouco a força. Ainda aumentou um pouquinho. Tá? Mas, vejam ali, quase não dá para distinguir os abalos. Tá? Quase não dá para distinguir abalos. Já é um vai e vem ali. Então, já começa o tétano completo. Já está difícil de distinguir os abalos. Vamos ver, vamos subir mais um pouco. Do estímulos aqui, 120, 144. Ok, olha aí, ó. Vocês estão vendo que já é só uma... Agora parece uma linha quase reta. Exatamente, tá? Então já estamos no tétano completo, porque não tem como distinguir estes abalos aí. Então esse é o tétano completo ou perfeito. É a mesma coisa. Mas a força ainda subiu um pouquinho, tá vendo? Então nós não chegamos ainda na tensão tetânica máxima, ou seja, na força máxima que o músculo pode fazer. Porque a força ainda está aumentando, tá? Vamos passar para 148. Tira o traço e estimula. Ok? Quase imperceptível. Pois é. Então, o teto completo começou ali na frequência 120, né? Mas aumentou aqui a força ainda, vamos ver. Aumentou ainda, ó. 001. Tá? Foi para 5,95. Vamos subir mais para 150 aqui. Vamos tirar lá e vamos estimular aqui. Ok? Vamos registrar os dados. Olha ali, ó. Aumentou a força? Não. 50 por 148? Não. Constante. Se manteve. Então foi no máximo. Então qual seria a tensão tetânica máxima? Ou seja, a força máxima conseguida por esse músculo no tétano? 5,95. 5,95, com uma frequência de 148 estímulos por segundo. Então, nessa frequência, 148, conseguiu-se alcançar a tensão tetânica máxima. Prof, depois disso, aí o músculo começa a relaxar daí. Exatamente. Ele vai no tétano e se continuar a estimulação, se continuar, e o músculo continuar contraído, continua tétano. Mas se a gente continuar a estimulação e ele relaxar, aí é fadiga. Prof, então não precisa chegar na tensão máxima para ocorrer tétano? Não, lembra que o tétano incompleto começa antes e o tétano completo também. Lembra aí, o tétano completo começou com 120, a frequência de estímulo, Sim. tá? Até o tétano. Mas é que ele ainda conseguia aumentar um pouquinho a força. É por isso que não chegou à tensão tetânica máxima. Quando ele não aumenta mais, aí sim. Aí é a tensão tetânica máxima. A frequência é 148 estímulos por segundo. Professor, E a força 5,95. Pois não. eu não entendi direito quando é que ocorre a fadiga, se é depois da tensão tetânica máxima ou se é só depois de atingir o tétano. Então vamos lá, ó. Tensão quer dizer força, é a força máxima, tá? Lembra, o tétano está aqui, ó. Com essa força é tétano, com essa também e com essa também. Só que depois de ele alcançar essa força 5,95, com essa frequência de estímulo, ele não aumenta mais a força. Então, por isso que a força máxima de tétano é 5,95. E se conseguiu isso com uma frequência de 148 estímulos por segundo. Tensão é força, tá?
Então, a tensão máxima é 5,95. Mesmo aumentando a frequência, a força não aumenta mais. Agora, lembra que nós paramos os estímulos aqui. Ó. Eu vou fazer isso, eu vou fazer de novo. Ó. Vou dar esses mesmos estímulos e agora eu não vou mais parar. Olha o músculo aqui como está sendo estimulado direto. Então, o que está acontecendo? Ó? A força não está baixando? Sim. Sim. Pois é, ela não se mantém na 5,95, agora começou a baixar. Ou seja, se o músculo está relaxando, mesmo recebendo uma frequência, então isso aqui é fadiga. Ah, tá. Então, Tá? independentemente de tu seguir dando estímulo após ele atingir Ele está a sendo tensão estimulado, mas ele não fica contraído, ele só relaxa. E cada máxima, vez tá certo. relaxa mais. E se eu deixasse continuar, ele voltaria ao zero aqui. Entendido a fadiga? Sim, obrigada. O que é a fadiga? O músculo está sendo constantemente estimulado com uma frequência alta, só que ele não consegue ficar contraído, ele relaxa, mesmo sendo estimulado. Então, ele está fadigado. Prof, agora me vem uma coisa na cabeça que eu tava pensando com meus botões seguinte. Que tá, o tétano, né? O exemplo é a cãibra, mas eu fiquei pensando, eu, Gabriela, que sou uma pessoa sedentária, vou lá e faço um exercício de agachamento. E aí, depois que eu faço exercício de agachamento, né, as coxas, minhas pernas vão ficar toda dolorida. Isso é a tal da fadiga muscular, prof? Não, a fadiga é quando tu não consegue mais fazer a contração do músculo, tu não consegue mais fazer atividade. Ah, O que acontece? Lembra? Pra gente, quanto mais a gente faz a atividade, né, não deve se fazer demais na primeira vez, né? Vai aumentando aos poucos. Então, o músculo vai produzindo mais enzimas, mais proteínas e tal, entendeu? Agora, se tu fizer um exercício extenuante, o teu músculo não está preparado para isso. Não vai ter ATP suficiente para tirar todas as pontes cruzadas. Então, a ponte cruzada fica ligada, e é por isso que o músculo fica travado e dolorido. Quando tu quer mexer, ele está dolorido, as pontes estão trancadas. tá bom. Prof, tem dúvidas no chat que por um acaso são minhas, mas daí depois no final da aula daí tu responde para mim, prof. Tá bom. Tá bom. Então vamos para o próximo aqui, ó. Modifica a frequência de estímulos para o primeiro valor da tabela abaixo, é 48. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o 48. Aí, 48. Clica em multi-estímulos, é 8,5, e observa a força das contrações. Quando a força começar a diminuir, clica em para o estímulos. E anota na tabela o tempo quando a força começou a diminuir. Então, vamos ver aqui, ó. Ok. Então, vejam aqui, ó. Nós estamos olhando lá. Tá vendo que ali a força chegou a 5,08, ó, aquela força máxima. E aqui ela já está abaixo da linha, tá vendo? Então, ela começou a diminuir. Então, é o que pede aqui, ó. Quando a força começar a diminuir, clique em Stop Estímulo e anota na tabela o tempo quando a força começou a diminuir.
Então, vamos ver aqui. Onde é que está o tempo? Ah, está aqui, ó. O tempo está aqui embaixo, tá? Então, nós temos que ver aqui quando é que ela começou a diminuir. Quando é que ela baixou da linha? Porque ela estava na linha, tá vendo que está na linha? Ó, nessa linha aqui do 5, ó. Esse traçado vem subindo, 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 chegou na linha, ultrapassou na linha, na linha, na linha. Ó, aqui saiu da linha, tá vendo? Abaixo da linha. Então aqui ela começou a diminuir. Dá 220 milissegundos. 220 milissegundos. Então vocês vão escrever lá, ó. Frequência de estímulos 48. Força total tá aqui, ó. 508. Tá? Ó. 508. E tempo para começar a cair, ele percorreu todos esses 200 e mais o 20. Aqui, ó, o 20. 220. Depois só diminui, ó. Tá? Anotado aí? Sim. Isso, é bom vocês responder, porque eu não estou vendo lá Vamos mudar a frequência de estímulo para 96. 96, 46, ok. E vamos fazer a mesma coisa. Já começou a cair bem antes ali. Então vejam, ó, ele chegou lá em cima, ó. Aqui assim ele começou a cair, né? Mais ou menos aqui. Ok? Ó. Por aqui já começou a diminuir, ó. Então, o que que pede lá? 96, força total 5,76, tá vendo? É o máximo que ele conseguiu foi 5,76. Mas o tempo para começar a cair, ou seja, para começar a fadigar, tá? Começar a fadigar, é mais ou menos aqui vamos colocar aqui uns 110, tá? 110, 112. O que que a gente viu ali? Pela tabela de vocês. Aumentou a frequência, o que que aconteceu com a força? Aumentou a força. Mas o que aconteceu com o tempo para a força começar a cair? Ou seja, o tempo para começar a fadigar? O tempo diminui. Diminui, ou seja, o músculo começa a fadigar mais rápido, tá? Entendido isso? Sim. Ok? Então, vamos aumentar para 144 aqui. Vamos dar o... Já começou a cair ali, ó. Força 5,94. Nós já vimos que vai o máximo a 5,95, né? 5,94. Mas o tempo aqui, ó, ele já começou a cair aqui, ó, mais ou menos no 90, ó. Tá? Ó, 90 segundos, milissegundos, ó. Aqui, ó, eu tô vendo o tempo aqui por baixo, ó. Tá? Mais ou menos 90 milissegundos. Então, veja, a força está aumentando, mas o tempo, o músculo está fadigando mais rápido. Aqui embaixo só tem a frequência você já tem na tabela, você só tem que anotar a força, né? E o tempo aí. Quanto é que eu falei mesmo o tempo? Aproximadamente 90. 90, né? Ok. É porque cada vez que a gente faz aqui essa atividade, esses valores podem variar um pouquinho, tá? Então, está variando um pouquinho do que eu tenho aqui. Vamos colocar agora para o 150, que foi o estímulo máximo na outra ali. 150. Tá, já dá para parar. Então, no 150, 5,95. Lembra que é a tensão máxima?
Tensão máxima. Mas vamos ver quando é que ele começa a diminuir aqui. Se o outro foi 90, é um pouquinho antes, uns 88. Tá? Uns 88 mais ou menos, é um pouquinho menos. 88 milissegundos. Então, veja, à medida que aumenta a frequência de estímulos, o músculo começa a contrair, fadigar mais rápido, tá? Maior a frequência, maior a força, fadiga mais rápido. Tá? Então, todos os valores aqui. Vamos responder as perguntas ali agora. Lá no início, a primeira pergunta é assim, qual é o estímulo limiar para esse músculo? Conforme o início da tabela lá, qual era o estímulo limiar? 0,8 volts. Oi? 0,8 volts. 0,8 volts. Isso aí. Número 2. O que acontece com a força da contração quando se aumenta a intensidade do estímulo? A primeira tabela lá. Aumenta? Lembra? A partir do estímulo limiar, o que aconteceu com a força quando aumentava o estímulo? A força aumenta. 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 E eu falei por quê. Aí pergunto por quê. Por que a força vai aumentando? À medida que o estímulo fica mais intenso. Mais potenciais de ação, mais fibras contraídas, estimuladas. Mais fibras estimuladas, exatamente. Ou mais fibras contraídas, né? Porque elas são estimuladas e contraem. Está correto. E aí vem a pergunta 3. Quando um estímulo provoca a contração, ela não inicia exatamente no momento em que recebe o estímulo. Tem um período, como é que é o nome do período? Latente. Período latente. Então, por que ele não inicia logo? Porque tem que ocorrer a sinapse e a despolarização da membrana dos túbulos T. Precisa tempo para ocorrer, lembra? O acoplamento excitação-contração. Lembra que eu falei isso na aula? Tá? Excitação-contração. Potencial de ação dispara na membrana, desce pelos túbulos T, libera cálcio do retículo, o cálcio se liga na subunidade C da troponina e aciona o mecanismo da contração. Então, isso é o que acontece nesse período. Aí vem a pergunta seguinte: a intensidade do estímulo modifica o período de latência? Não. Não. Tá? E aí por quê? Porque são células musculares, né? Todas as fibras são fibras musculares, são iguais. Então leva sempre o mesmo tempo para ocorrer o acoplamento à excitação-contração. São células semelhantes, do mesmo músculo, tá? Pergunta 4. O que acontece com a força de contração quando se aumenta a frequência de estimulação? Aumenta? Nós estávamos vendo aqui, na terceira tabelinha, tá? A terceira tabelinha. O que acontece quando aumenta a frequência de estimulação? O que acontece com a força? Nós vimos ali, está aumentando, né? E aí vem a pergunta: numa mesma frequência, a força da primeira contração é igual à das contrações posteriores? Não, as posteriores vão diminuindo, né? Diminuindo ou aumentando? Aumentando, desculpa. Aumentando, é o efeito escada, tá? Então diz ali, numa mesma frequência, a força da primeira contração é igual à das contrações posteriores?
Não. A posterior é maior que a anterior. Alguém lembra por quê? Eu falei isso. Porque o cálcio da primeira estimulação ainda não foi todo recaptado. Aí soma-se Isso com vai da ser. próxima estimulação, aí Exatamente. mais cálcio do que a primeira vez. Exatamente. Como o cálcio do primeiro estímulo, né? Ele não foi todo recaptado. Quando tu der o segundo estímulo, o cálcio liberado soma com aquele que já está ali, então a contração é maior. Só um pouquinho que eu vou anotar agora o que eu falei. Sim, eu estou esperando. Eu anotei assim, ó, a contração posterior libera cálcio que soma com o cálcio da contração anterior. Mas vocês podem escrever da maneira que vocês acharem melhor de entender. Pode repetir, professor? Quer copiar igualzinho que eu falei? A contração posterior libera cálcio que soma com o cálcio da contração anterior. E aí vem a última. Pergunta 5. Mantendo-se o músculo estimulado, o que acontece com a força de contração ao longo do tempo? Lembra? Agora o músculo está em tétano. Mantendo-se o músculo estimulado, o que acontece com a força de contração ao longo do tempo? Diminui. Diminui. E por que ela diminui? O que acontece se a estimulação continua e o músculo não fica mais contraído e começa a relaxar? Já estimularam, Fadiga. foram estimulados todos os. Sim, foram estimulados todas, e aí... E aí não tem como mais estimular, então começa a relaxar. mas começa a relaxar porque fadiga, tá? Esse Exato. chama-se fadiga do músculo. Isso é involuntário, né? O músculo fadiga por si mesmo. Tá? Mas lembra que ele só fadiga depois de ficar muito tempo estimulado, tá? É a fadiga. E depois vem a outra pergunta. Ó. A frequência de estimulação altera esse resultado? Sim. No tempo, né? Com o aumento da frequência, diminui o tempo de início da fadiga, né? É isso que nós vimos. Com o aumento da frequência, diminui o tempo para início da fadiga. Ou seja, o músculo fadiga mais rápido. Com o aumento da frequência, o músculo fadiga mais rápido ou diminui o tempo para o início da fadiga. E aí eu falei para vocês quais são as causas da fadiga. E aí vocês devem escrever lá. Isso tem na minha aula ali, tá? Mas o que acontece, ó? A curto prazo, aumenta a concentração de cálcio, aumenta a concentração de potássio no líquido extracelular. E aí o gradiente diminui. A glicose é transformada em ácido lático, então aumenta a concentração de ácido lático no líquido intracelular. Tem como repetir, professor? Repete essa parte que o senhor falou. A curto prazo, aumenta a concentração de potássio no líquido extracelular, fazendo o gradiente diminuir. Mas por quê? Daí continua. Então, o que acontece, né? Lembra que no potencial de ação tem que sair potássio para repolarizar? Então, começa a sair potássio. É muito, e daí fica
a concentração de potássio entre o intra e o extracelular vai cada vez diminuindo mais. Então, o potássio vai demorando mais para sair. E se ele demora mais para sair, o potencial de ação começa a ficar mais demorado. A segunda razão, aumento da concentração de ácido lático no líquido intracelular. Professor, o aumento de potássio no líquido extracelular seria porque o estímulo estaria... o potencial de ação estaria acabando, estaria na fase de repolarização? Sim, ele tem que repolarizar para começar de novo, né? E se ele começa a demorar para repolarizar, o próximo potencial de ação demora para ocorrer. Sim. Entendeu? Então, isso vai diminuindo o número de potenciais de ação e o músculo começa a relaxar. O ácido lático, ele influencia na mecânica e também no pH. O pH começa a ficar ácido, tá? E então a mecânica ali da contração muscular começa a parar, tá? E a terceira causa a curto prazo é o acúmulo de ADP e fosfato no líquido intracelular. Ele também diminui a eficiência das pontes cruzadas, esse aumento do ADP e fosfato no líquido intracelular. Essas são as causas a curto prazo, tá? E as causas a longo prazo... Professor, espera, pode repetir só a última causa a curto prazo, por favor? Aumenta o ADP e o fosfato no líquido intracelular. E aí diminui o mecanismo das pontes cruzadas, tá? Ele prejudica o mecanismo das pontes cruzadas, esse excesso de ADP e fosfato. A longo prazo, diminui a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica. Lembra o neurotransmissor? Vai esgotando os neurotransmissores das vesículas, então eles diminuem na fenda sináptica. E a outra causa a longo prazo é a diminuição do glicogênio muscular. É aquele que transforma, que fornece glicose, né? Então, diminui o glicogênio muscular, tá? Essas são as causas, e aí terminou essa atividade aí. E aí, agora nós vamos para os tipos de contração muscular, que é o segundo roteiro. Tá? Segundo roteiro. Então, vejam aí, ó, que continua sendo músculo isolado, o comprimento de 75 milímetros, tá? O músculo está com o seu tônus, não está nem contraído, nem estirado. Os sarcômeros estão com entre 2 e 2,2 micrômetros de largura. Ali no roteiro aparece, né? O que é uma contração, como é que é as contrações isométricas e isotônicas, só lembrando que a isométrica, o músculo faz força, mas não muda o tamanho e não desloca a carga, enquanto que a isotônica, o músculo faz força, desloca a carga, só que a força não muda, tá? Esses gráficos, esses registros que nós estamos vendo até agora, todos é de contração isométrica. O músculo contrai, mas não muda o tamanho. Então, tá, nós estamos na contração isométrica, é o que diz ali, ó. A tela da esquerda é semelhante àquela dos experimentos anteriores que nós estávamos fazendo, tá aqui a força, né, no eixo X e o tempo no Y, né?
Então, vamos colocar a voltagem aqui, está 8,2 volts, a estimulação, e vamos estimular o músculo aqui, vamos ver. Olha a contração. Ah, isso é uma contração isométrica. O músculo contraiu, mas ele não mudou o tamanho, continua 75 milímetros aqui o comprimento dele. Tá? Então, aqui nesse canto direito aqui, ó, força ativa, força passiva e força total. Isso nós já vimos e eu já expliquei o que é isso, né? O indicador da força ativa é visualizado no interior do indicador da força total. Aqui está aqui dentro, ó. Então é só a força passiva que está dando o valor para a força total, porque a força passiva é 0. Então, vamos para a atividade 1. Abaixo do músculo isolado da placa, comprimento do músculo está aqui. Reduzir o comprimento para 50. Então, nós vamos reduzir, ó. Dá uma olhadinha no músculo, o que vai acontecer quando a gente reduz. Ó, tá vendo que tá indo para cima? Ó. O músculo agora está mais o quê? Contraído, né? Oi, pois não? Não, prof, eu estava respondendo, mas só que daí, sem querer, tá. É que eu ativei Então, tá aqui, o músculo está contraído agora. o microfone sem querer. Em relação ao controle. Clique no botão estimule e observe os... peraí, tem que passar aqui e tem que tirar aqui, tá. 50 e estimula. Aí, ó. Vamos registrar os dados. Força 0,11. Força ativa. Tá? Então, vejam a diferença da força desse gráfico para o que o outro estava, que era mais de 2, lembra? Por que acontece isso? Por que diminuiu a força agora? Porque está contraído? Exatamente, lembra os sarcômeros contraídos? Os filamentos finos começam tem menos espaço entre eles para encurtar e eles começam a se sobrepor depois, tá? Então, vamos ver agora, vamos aumentar, ó, de 50 esse comprimento para 60. Aí, vamos estimular. Olha só. A força já aumentou para 1,2. Tá vendo? Só porque tem mais espaço agora no músculo para contrair. Vamos colocar no 70. Estimula. Olha lá. Aumentou. Tá? Vamos aumentar um pouquinho agora para 80. Não tem problema, 181. Opa! Olha ali. Aumentou? O 81 já não aumentou mais. Tá? Vamos passar para o 90. Estimula. Opa, diminuiu. Tá vendo aqui, ó, o 90 aqui, ó? Esse é o do 90. Vamos registrar o dado. Ó, a força total diminuiu. O que está acontecendo aqui, ó? Tem uma força passiva aumentando, ó. A partir do comprimento que a gente começa a estirar o músculo, a força passiva começa a aumentar. Agora é o elemento elástico que começa a contrair, tá? Então, ele começa a se opor. O músculo começa a desenvolver menos força. É o que aconteceu ali, 90.
Vamos colocar para o 100 agora. Vamos estirar bem. 100. Vamos ver o gráfico lá quando estimular. Ó. Vou estimular, vamos ver o gráfico. Olha lá. Vamos registrar o dado. O que aconteceu agora aqui? A força ativa está muito pouco, tá vendo? A força de contração. 0,11. Aumentou muito a força passiva. A força total aumenta, mas agora pela força passiva, não mais pela contração, mas pelo aumento da resistência à contração. Tá? Pelo aumento da resistência à contração. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Clique na palavra Tools. Tools, está aqui. E plot dados. Aqui. Está ali, ó. Uma janela com um gráfico com pontos. Aqui é a força ativa, que determina a contração, e aqui é o comprimento do músculo. Tá? Então, veja, o músculo foi aumentando a força, ó, à medida que o comprimento, nós começamos dos 50 aqui, ó. À medida que nós fomos aumentando o comprimento, ele foi aumentando lá, tá? E depois, aqui é 80, né? 45, aqui é 75. E aí depois ele começou a baixar, ó. À medida que aumenta o comprimento do músculo, a força vai diminuindo. Então a pergunta ali, quais valores do comprimento do músculo geraram maior força ativa? Aqui, ó. Aqui nós podemos ver, ó, o 70, a força ativa deu 1,75. E o 80, se nós fizéssemos 80, acho que daria 1,75 aqui também, tá? Ó, e depois cai, ó. O 75, que era o comprimento inicial, quanto que gerou, que eu não anotei, não seria de maior força? Não, está aqui o de maior força. Ó. Comprimento 70, estava em 75, né? Mas o comprimento 70 deu a força de 1,75. Eu coloquei 81 aqui, tá? Mas se eu tivesse colocado 80, daria o mesmo valor, 1,75. Ok? Então, a pergunta diz ali, ó, quais os valores do comprimento do músculo geraram a maior força ativa? De 70 a 80 milímetros. É aqui que gera essa maior força, ó. A partir do 80, como eu coloquei 81, ela já começa a diminuir. Eu devia ter deixado 80 aqui, ó. Eu coloquei 81. Então, de 70 a 80. Esse é o comprimento ótimo, tá? Que gera a maior força. Por isso que estava em 75. Tá bem? Estava dentro dessa faixa aí. Sim, entendi. Tá? Em qual comprimento do músculo a força passiva começa a exercer uma pequena parte na força total gerada? Onde é que tem a força passiva aqui? Aqui, ó. Então, a partir do 80 também? Aqui no caso do 81, né, que nós colocamos aqui. Tá? Tá. Então, ó, no que começa a estirar ele demais, então o elemento elástico já começa a exercer uma pequena contraçãozinha, né? E essa é a força passiva ali. E por isso que diminui a força total. Prof, Oi. eu não entendi muito bem essa diferença entre força ativa e força passiva. Eu falei no início, né? O que acontece com a força ativa e passiva? A força passiva é quando o elemento elástico encurta. O que é o elemento elástico? É o colágeno, as proteínas estruturais, aquilo que se opõe à contração. Tá? Então, quando o elemento elástico encurta, quando o elemento contrátil, que é as proteínas contráteis, encurtam, o elemento elástico,
ele estira e compensa o tamanho do músculo. Então, o músculo não muda de tamanho. Sim, agora entendi, prof. Mas quando esse elemento elástico começa a se opor a essa contração, então o músculo vai começar a relaxar. Então, aquele relaxamento é justamente quando o elemento elástico se começa a encurtar, ou seja, a se opor à contração, e o músculo relaxa. É isso que acontece naquele primeiro desenho que eu fiz para vocês. Então, diz aqui, ó. Morra a barra retangular que está sob a linha Y, abaixo do triângulo gráfico pontos, até a posição força passiva. Vamos mudar aqui, até aqui. Acho que é isso. Aí, ó. Então, vejam, a força passiva, ou seja, o elemento elástico, ele não se opõe, ó. E só começa aqui, ó. É quando, aqui no 81, ó. Tá? E aí, à medida que tu estira muito o músculo, cada vez mais o elemento elástico se opõe a isso, a essa contração. E essa é a força passiva que tem aqui. Tá vendo que aumentou muito lá? Depois do 90, né? Quanto é que tem aqui? Deixa eu ver. No 100, ó. No 100 foi lá em cima. Essa força passiva. Tá? Força passiva é a contração do elemento elástico. Quando ele encurta, quando ele se opõe à contração do músculo. Então, esse é o ponto em que ela fica acima do zero. Esse aqui no nosso exemplo é o 81, tá? No comprimento 81. Pergunta 3, ó. Você verá outro gráfico em que o ponto está no comprimento que começa a ficar acima da linha do zero. É esse aqui, ó. É o 81, ó. Que é a força passiva da 0,02. É esse valor que vocês têm que preencher ali. 81. Milímetros é o comprimento. Já tem ali 81 milímetros. Essa é a pergunta 3. Anotaram lá? Sim. Sim. Depois Prof, morra... Oi. a resposta da 2 e da 13 é a mesma? Deixa eu ver. É. Tá, obrigado. É que um não estava aparecendo o gráfico, né? Só na tabela. E agora nós conferimos no gráfico aqui. Por isso que tem dois valores iguais, tá? O 10º, mova a barra retangular azul que está sobre a linha Y, é esse aqui, para a posição força total. Puf, tá ali. Tá? O gráfico agora revela que um ponto no comprimento 90, ó, tá aqui o comprimento 90, ó, ele veio aqui embaixo. Mergulhou abaixo dos outros pontos. Por que ocorre isso? Lembra que eu falei que a gente vai... eu mostrei isso na aula, né? Mas vou repetir aqui. A gente está estirando o músculo, estirando. Se a gente olhar bem na esquerda aqui, ó, onde eu estou mostrando essa mãozinha aqui, o músculo está bem estirado, tá vendo? Bem estirado. O que acontece entre as fibras, entre os filamentos finos e grossos? Vai puxando, chega um momento que o filamento fino não tem mais como entrar em contato com o filamento grosso, ou seja, as pontes cruzadas do filamento grosso não se ligam mais com o filamento fino, tá? Então a força cai. Então o filamento fino não se liga mais com as pontes cruzadas do filamento grosso. Essa é a resposta da 4. Por que que a força cai assim, tá? Dá para entender isso? Lembra que o sarcômero tem o filamento grosso com as pontes cruzadas e filamento fino que desliza sobre ele? Se a gente estirar muito o sarcômero, né, puxa as linhas E para fora, o filamento grosso não fica mais em contato com o filamento fino. E aí não tem como fazer força. A ponte cruzada não se liga no filamento fino. Tá? E por isso que ela caiu aqui, ó. É esse o ponto do 90 aqui.
o próximo ponto sobe porque a força elástica só... Exatamente, aí é a força elástica que aumentou, tá? Porque isso aqui é força total, tá vendo que é força total? Tá? Sim. A ativa é que funciona, depois a força passiva. Então, primeiro isso aqui cai a força total e depois ela só aumenta por causa da força passiva, a força do estiramento é que está aumentando, é isso mesmo. Pergunta 5. Qual é a variável-chave numa contração isométrica? O comprimento inicial do músculo, do sarcômero, né? Por isso que nós encolhemos o músculo e estiramos o músculo. A variável-chave, então, é o comprimento inicial do sarcômero. Tá? Alguma coisa a mais? Agora eu vou ter que desenhar uma coisinha aqui, ó. Agora nós vamos fazer contração isotônica, tá? Contração isotônica. Então é mais ou menos assim a contração. Professor, Oi. e que vai ficar na número 5 da contração isométrica? Qual é a variável-chave? Quem é que pode responder para ela? É o comprimento inicial do músculo, do sarcômero. Ou do sarcômero do músculo, né? Porque o comprimento do sarcômero determina o comprimento do músculo. Comprimento inicial do sarcômero, entre parênteses, coloca músculo. Tá bom, obrigada. Tá? Não, só estava agradecendo a colega. Ok? Ok. Então, vejam, ó. Esse é o gráfico de uma contração isotônica. O músculo encurta, o músculo desloca uma carga, ele faz trabalho mecânico, tá? Então, nisso aqui, eu vou tentar colocar aqui o que é cada um deles, ó. Esse aqui é o período latente, tá? Encurtar aqui. Daqui até aqui, período latente. Aqui, ó, nesta linha que sobe aqui, vou colocar aqui, ó. É o período em que aumenta a força, ó. É igualar a carga. O peso. O que acontece nesse período, ó? O músculo começa a aumentar, é como na contração isométrica, né? A gente quer levantar um peso. Então, o músculo tem que se contrair até igualar o peso para poder movimentar ele. Então, a força aqui vai aumentando, ó. Força, 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 aumentando, ó. Tá? Chega aqui, a força de contração do músculo, ou a força ativa, iguala o peso. Então, se ele iguala o peso, agora ele consegue movimentar. Então, esse traçado aqui, que é o platô, ó, esse platô, é quando o músculo está encurtando e deslocando a carga. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. O músculo encurta e desloca carga ou peso, tá? Um pouquinho para cá. É esse platôzinho aqui, o músculo encurta e desloca a carga. Tá? E esse último aqui é que depois que ele deslocou a carga e tal, ele vai relaxar. Então, isso aqui é o relaxamento.
É isso que representa cada uma dessas partes aqui de uma contração. Ah, eu não coloquei aqui, né? Essa é uma contração isotônica. Vou colocar aqui em cima. Contração. Vou para cá. Isotônica. Prof, a diferença de gráfico para outro tipo de contração é que não tem esse período ali de platô, né? Só aumenta a força e relaxa. Exatamente. É porque na contração isométrica faz força, mas o músculo não encurta. Então ele não desloca a carga, tá? E aqui o que acontece, ó, faz a força, ó, aumenta a força. Nesse ponto aqui, ó, a força que o músculo faz iguala o peso ou a carga, tá? O peso da carga. E aí, ó, agora a força não muda mais, porque ela só desloca a carga. Por isso que não aumenta mais, tá? Então, ele desloca a carga, o músculo encurta e depois ele relaxa. Ok? E aí ele relaxa até o comprimento inicial, por isso que volta aqui ao comprimento inicial. Tá? Enquanto ele está encurtando, a carga não muda, o peso não muda. Tá? Por isso é que não muda aqui. Aqui desse lado aqui teria, deixa eu ver aqui, ó. Aqui seria a força, tá? Vou colocar aqui, ó. Força. Vou colocar um Fzinho ali. Representa a força. Então, vai aumentando a força, chega aqui, iguala a carga, o peso da carga, e aí só desloca. Ó. A força é a mesma. Mesma força. Ela já aumentou, então desloca a carga. Depois tu solta e relaxa. Ok? Com isso aí, então, nós podemos fazer os experimentos da contração isotônica. Se é que vai dar tempo de nós fazermos isso, né? Agora, vamos ver aqui. O experimento... já está na isotônica. Então, vejam aqui, ó, o que tem aqui embaixo agora desse... Tá os pesos, ó, em gramas, tá? Ó, 0,5 gramas, 1 grama, 1,5 grama, 2 gramas. Agora nós vamos colocar aqui no músculo, para o músculo contrair e puxar isso para cima. Então, ele vai deslocar a carga, tá? Então, agora tem o comprimento do músculo vai variar, né? Então, nós temos aqui a velocidade com que contrai, nós temos o comprimento do músculo que vai mudar, e aqui nós temos força ativa e passiva. Tá? Essas variáveis aumentaram. Então, a voltagem está para 8,2, que é um estímulo limiar. E a altura da plataforma até aqui, ó, daqui até lá, é 75 milímetros. Então, a gente vai pegar esse peso de 0,5 aqui agora, ó, e colocar lá no músculo. Pronto. Olha o comprimento, ó, 75, tá? Lembra que é o comprimento ótimo? E agora o peso 0,5, nós vamos estimular para ver se ele levanta essa carga aqui, se ele desloca a carga. Tá? Então, vamos estimular aqui, ó. Pim. Olha ali o gráfico. Tá vendo? Semelhante ao que eu coloquei para vocês, né? Então, tá aqui, ó, no peso 0,5, a velocidade de contração é 3,77 milímetros por segundo, a força ativa, a força de contração é 0,5 e a força total é 0,5. Aí vem a pergunta lá, ó. Qual o tempo total que o músculo leva para gerar 0,5 de força
Tá? Levantar isso, relaxar e voltar ao normal. Esse Mais ou menos 80. leva aproximadamente, está aqui, ó, 120, tá? 120 milissegundos. Ele volta à linha de base. Então, essa é a resposta 6 lá. Qual o tempo total em que o músculo leva para gerar 0,5 gramas de força e voltar ao comprimento original? Aproximadamente, ó, 120 milissegundos. Muito bem, de acordo com aquilo que eu falei para vocês, a pergunta ali, ó, em que fase ou em que momento do traçado, ó, em qual fase desse traçado aqui, o músculo encurta? Oi? Em qual fase? Quando ele atinge aquele platô ali. Isso, ó, platô, ok? Ó, isso chama-se platô, essa parte aí. Isso aí. No platô, tá? Pergunta 8. Por que o músculo não encurta antes do platô? Não se igualou a força do peso que ele tem que levantar. Isso, exatamente. Ele tem que fazer força até igualar. Então, ele só iguala aqui, ó. Tá? Então, de novo, por que o músculo não encurta antes do platô? Porque a força de contração gerada ainda não igualou a carga para movimentá-la. Tá? Então, porque a força de contração ainda não igualou a carga. Por isso que ele não encurta antes. E uma perguntinha, se ele faz força e não consegue igualar a carga, ele vai conseguir deslocar? Não. Não. E aí ele não encurta. E se ele não encurta, que tipo de contração é? Não é a isotônica, é a... Isométrica. Exatamente, exatamente. Aqui nós só estamos falando numa força e numa contração em que ele consegue igualar o peso e deslocar a carga, tá bom? Ó, vamos tirar esse 0,5 aqui agora, ó, e vamos colocar o 1, o peso de 1. Mesma coisa lá, ó. Chumba. 1, tá aí. Vamos estimular. Viu o traçado ali? Ele é semelhante, né? Só que fez mais força agora. Dá uma olhadinha no músculo aqui. Eu vou estimular de novo. Não vai mudar nada o traçado, só vai mudar a cor. Mas dá uma olhadinha no músculo ali, ó. Tá? Esse aqui, ó. Estão vendo onde eu estou passando o mouse ali? Sim. Dá uma olhadinha, ó. Vou estimular de novo, ó. Mesmo peso, ó. Ó. Ele levantou e agora vem relaxando até colocar lá. Tá? Então, ele fez mais força. Olha, vou colocar aqui registrar dado. Olha a velocidade. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Diminuiu. A força ativa aumentou, foi até o 1, ó. Mas a velocidade diminuiu. Ou seja, quanto mais carga o músculo tem, menor é a velocidade de contração. Tá? Então, a pergunta 9 ali, leva um tempo maior para o músculo alcançar a força necessária para mover o peso? Ó, o tempo é aqui, ó. No 0,5, ele levou esse tempinho aqui, ó, esse, ó. E agora ele levou, ó, um tempo maior. Então, leva um tempo maior para o músculo alcançar a força necessária para mover o peso? Sim. Quanto mais comprida for essa linha que sobe, mais tempo ele vai demorar para igualar a carga. Então, sim, na número 9. Número 10. Os traços apresentam diferença no padrão de resposta? Não, é a mesma coisa, ó. Sobe,
platô, relaxa. Sobe, platô, relaxa. Só está variando a força, tá? E o tempo aí. Mas os traçados são semelhantes. A velocidade está mudando e a força está aumentando e a velocidade diminuindo. É só isso. Mas o traçado é semelhante. Dá para entender isso, que o traçado é semelhante? Sim. Sim. Ok. Número 16. Deixe os traçados na tela e repita o experimento com os 2 pesos que ficaram no gabinete. Então, vamos ver. Ó. Tira o 1. Vamos colocar 1,5. Ó. Um pouquinho mais. Tá ali. Vamos estimular. Olha aí o traçado. Registro dados. Veja, ó. Peso aumentou e a velocidade diminuiu. A força que ele teve que fazer foi maior, porque o peso foi maior. Tá vendo que é 1,5, que é a mesma do peso, ó. Tem que fazer a força igualar o peso. Tá? E a força total, 1,5. Tá vendo que o platô está diminuindo? Isso representa a velocidade, tá? Velocidade com que ele está fazendo aí. Então, ele demora mais tempo para levantar a carga e a velocidade diminui para ele fazer isso. Para ele deslocar o peso ali. Vamos tirar 1,5 e vamos colocar o 2 agora. Tá? 2. Vai aparecer o gráfico, mas eu quero que vocês olhem o músculo aqui, tá? Olhem o músculo de novo. Eu vou dar o estímulo, preste atenção no músculo ali, ó. E aí, o músculo levantou a carga? Não. Não levantou. E agora que traçado é esse aqui? Agora é isométrico. Isso. Por que é isométrica? Que não se igualou. Ele não conseguiu deslocar a carga. Tá? Registro de dados, ó. Então tá aqui, ó. Voltagem é a mesma, comprimento, o peso 2, a velocidade foi quanto? Olha aqui. 0, não houve deslocamento. Exatamente. A força ativa, 1,82, foi maior, mas ainda insuficiente, porque a carga é 2, ó, e a força ativa foi 1,82, tá vendo? A carga é 2, então ele fez força, mas não o suficiente para deslocar lá. Então, depois de finalizar os 4 experimentos, clique na palavra Tools, lá em cima, Tools, e Plot Date, tá aqui. Então, agora, mostrou um pouquinho diferente, né? Mova a barra retangular azul para a palavra velocidade. Oi. Então, essa carga a gente não vai conseguir deslocar, carregar? Não consegue deslocar, porque a força foi 1,8 e a carga é 2, entendeu? Sim, essa força 1,8 seria a máxima que eu conseguiria fazer. É como tu pegar e tentar empurrar um carro e ele não sair do lugar. Tu fez força, mas foi insuficiente. Entendido? Sim. Então, vejam aqui, ó. Mova a barra azul para a velocidade Y e para a palavra weight no eixo X. Aqui, ó. Aí. Em qual peso a velocidade foi maior? Aqui está a velocidade nesse eixo do X, tá? E aqui está o peso, ó. Aqui é o 0,5, 1, 1,5 e 2, tá? Esse é o peso que nós usamos. Então, tanto no gráfico como na tabela, a pergunta é assim, pergunta 11. Em qual peso a velocidade foi maior? Aqui, a velocidade maior, em qual peso é? 0,5. 0,5. É só ver aqui, ó, velocidade do peso 0,5, tá? Então, esses valores que estão na tabela estão representados no gráfico. Pergunta 12. Em qual peso a força total foi maior? Aqui tá, no gráfico está a velocidade, peso, então nós temos que ir na tabela. Ó.
Em qual peso a força total foi maior? Força total maior, maior, maior. Aqui, ó. Em qual peso? No 2. 2. No 2, tá? 1,82 a força no peso 2. Embora a força for maior, não deslocou carga. 13. Em algum peso, o músculo não deslocou a carga? Sim. Em qual? 2. No 2. Tá? No 2. Tá, aqui a gente acho que não vai precisar mais desse eixo aqui. Vamos aqui na tabelinha. Então, em qual peso o músculo não deslocou a carga? Tá aqui, ó. Esse é o gráfico do 2, ó. Ele não deslocou carga, tá? Então, sim, em qual? 2 gramas. Esse foi o peso. Pergunta 14. Qual foi a velocidade de contração no peso 2? Vamos ver aqui, ó. Peso 2. Qual foi a velocidade de contração? É 0. 0. Aqui seria a velocidade de deslocamento, né? Ele contrai e desloca. Então, essa é a velocidade, 0. Tá? Então, essa é a resposta ali. 15, né? Este último traçado de vértices anteriores, vocês têm aí como 14 ou como 15? Este último traçado de vértices anteriores? 14. 14. Ainda é 14, tá. Este último traçado de vértices anteriores, este do 2 aqui, ó, é diferente dos outros? Sim. Sim, né? O que está faltando nele? Falta o platô, ele não atinge. Exatamente, ele não desloca a carga. Então vem a pergunta 15. Este traçado demonstra que tipo de contração? Isométrica. Isométrica. Então aqui nós temos as diferenças das contrações isotônicas e isométrica. Agora diz aqui, vamos tirar esse 2. Aqui. Diz assim, coloca o peso 0,5 no músculo e ajuste a altura para 100. Então, 0,5. Tá. E a altura da plataforma para 100. Então, tem que aumentar aqui. Para 100. Tem que clarear isso aqui. E também a tabela. 0,5, plataforma 100. Ok. Estimular e registrar o... Aí, estimulei. Registra os dados. Que tipo de traçado foi gerado aí? Reto? Uma linha reta, na força. Tá? Uma linha reta. Aí tem a tabelinha, né? Qual foi a força? Você deve escrever lá, né? No peso 0,5. Qual foi a força ativa? 0. Tá? A força passiva, 0,5. E a força total, 0,5. Então, esses valores dessa tabela aqui, vocês coloquem. Só que está ao contrário lá, né? Aqui está na horizontal e lá está na vertical. Está por peso. Tá? Prof, não entendi o porquê da linha reta. Deixa eu estimular aqui de novo. Veja que assim, ó, a força que ele fez, ó, foi de 0,5. Mas é força passiva, não é força ativa. E para haver aqui, para haver o registro aqui, tem que ser força ativa, né? Entendi. Nesse comprimento aí, lembra? Quando estira muito o músculo, é o elemento, não é o contrátil, é o elástico que está encurtando. E por isso força passiva, do elemento elástico. Tá?
O elemento elástico foi estirado e aí ele encurtou, mas o elemento contrátil, que é aquele, não encurtou nada. Por isso que não deu força ativa. Foi só o elástico dele. Lembra que ele estava em 75 aqui, o comprimento? E nós puxamos isso aqui para 100. Então, nós esticamos o músculo. Então, essa força que ele fez foi só com o elemento elástico e não com o elemento contrátil. Por isso que não deu força ativa. Sim, entendi. Tá? Agora, repita a operação para os outros pesos. Então, tem que tirar o 0,5 e colocar o 1. Tá? Lembra que o comprimento é... Olha, está aqui o comprimento do músculo, ó, em 97. Porque ele não atinge a parte de baixo, né? Aqui ele está sendo estirado, ó. Deixa eu ver, vamos voltar de novo aqui com... Vou colocar com 0,5. Ó, o comprimento é 93 de estiramento. Agora, com o 1, ó. Opa, desculpa, ele não entrou ali. Ó. 97 foi o comprimento que ele conseguiu. Então, estirou mais o músculo. Tá? Estirou mais o músculo. Vamos estimular. Olha lá. E registrar os dados. Então, vejam ali, ó. No 1, força ativa, 0. O elemento contrátil não tá agindo. Força total deu 1. E força passiva também deu 1, tá? Vocês estão preenchendo de cima para baixo aí. Vamos tirar o 1 e colocar 1,5. Entra ali, meu. Isso. Vamos estimular. Olha lá. Mesma coisa. Mesma coisa não, né? A velocidade está diminuindo, a força ativa nada, a força passiva aumentou para 1,55. Então, vocês vão colocar lá 0 de força ativa, 1,51 de força passiva e 1,51 de força total. E agora, tirando 1,5 e colocando 2. Não fixou ali. Agora deu. E vamos estimular. E agora registrar o dado. Então, tá ali, no peso 2, a velocidade foi 0. Ele não conseguiu levantar o peso. Mas tem força ativa, 0,11. Então, agora o elemento contrátil contraiu. Tá? A força passiva foi para 1,75 e a força total para 1,86. Então, esses são os valores lá. No 2, 0,11, GMS de força ativa, 1,75 de força passiva e 1,86 de força total. Então, ele faz muito mais força, né? Uma contração isométrica, ele fez ali, né? Pode fazer muito mais força na contração isométrica do que na isotônica. Ainda temos 5 minutos para responder ali, então. Agora, pergunta 18, né? Qual dos pesos produziu contração? Ou que tem força ativa? 2 gramas. Contração é aquele que tem força ativa. Qual? 2 gramas. O 2, tá aqui, ó, força ativa 0,11. Os outros todos eram 0. Tá? Então, esse conseguiu fazer a contração, né? Como podemos justificar que houve contração? Porque tem força ativa, ó, 0,11 GMS de força ativa. E o traçado, ó, como é que está o traçado? Não é linha reta, né? Tem uma pequena elevação.
Então, se tem uma pequena elevação, e tem força ativa, então houve contração. E aí a última pergunta. Por que este experimento gera contração isométrica? É isométrica. A força não se igualou ao peso? Essa é uma das razões. O que mais? A velocidade ficou em zero e porque a força passiva era maior? Há deslocamento de carga aí? Não, por causa da velocidade que ficou em zero. Então, não há deslocamento de carga. O que mais? O músculo não mudou de tamanho, lembra? Aí ele está preso numa extremidade lá e no peso na outra. Então, não há deslocamento de carga, não há encurtamento do músculo, tá? Mas gerou força. Existe força ativa ali, tá? Gerou força. Então, por isso que é uma contração isométrica. A definição é: o músculo gera força, não desloca a carga e não encurta. Mas ele não encurtou no momento que, no último ali, que ele levantou por um momento. Aqui o 2, ó, tá aqui o 2, eu vou estimular, ver se ele levanta. Ó. Tá vendo? Sim. Tá levantando? Parece um desfibrilador. Não, exatamente. Ok? Mas tá gerando força. Só que não desloca a carga, então por isso que é a contração isométrica. E por que que antes não gera força ativa com pesos menores? Porque porque ele não foi necessário, não foi necessário encurtar. Só aquele outro elemento contátil encurtando levantava a carga, entendeu? Sim. Ele levantava, só que agora não precisou levantar, então aí ele precisou do elemento contrátil, que encurtou. O elemento contrátil aqui encurtou, mas o elemento elástico estirado compensou isso. E aí ele não deslocou, não mudou o tamanho. Tá? São 11h29, eu tenho que terminar aqui. Eu vou parar a gravação, tá? Mas eu posso continuar, acho que dá para continuar com vocês aqui. Dá para continuar com vocês alguma coisa. Vou interromper a gravação.